Pois é, mas a gente conversava fora do ar. Contestável. Eu não sei, cara. Pra mim tá faltando... É meio clichê, né? O algo mais. Gol do Jean Patrick, aí teve alguma falha da zaga, do Diego Alves ou não, GV? Olha, pro Gabriel Clovier, o Rueda é a maior enganação nesse time do Flamengo, hein? Pois é, mas aí ganha no Fluminense, classifica na Sul-Americana, Aí vai ser amado passa a ser solução. Né, a solução do problema. A gente tava conversando fora do ar ali falta alguma coisa a mais nesse time do Flamengo. Eu achei muita morosidade. O primeiro tempo, a gente estava vendo juntos, o primeiro tempo do Flamengo, pelo amor de Deus. Tanto faz como fez, pois parece, é, né, o Ale gosta de dizer, se tirar a bola, ninguém nota. É displicente um pouco Jogo esse time. displicente. É natural, gente. Depois de uma eliminação, do jeito que foi, né? Eliminação não, de perder uma final. Não. O Vitor falou uma coisa interessante no Conexão hoje. Quem sente a eliminação deveria ser o torcedor, GV, e não o jogador. Não. Depois de você perder uma final... A do Santo André, em 2004, eu era o terceiro goleiro, não tava nem na casinha ainda. Você é diferente, né, Jean? Você é um cara criado no clube, você então tem uma identificação maior. Aquilo, cara. Eu, quando fiz esse comentário à tarde no Conexão, eu tô falando aqui de jornalista e também de experiência de ter estado muito com o jogador. Já trabalhei, por exemplo, numa empresa... já ajudei numa empresa que carregava equipamento de jogador, equipamento de clube, então já tive muito convívio com o jogador. Jogador, ele sente, no próximo, 2 dias depois, ele tá seguindo. Quem sente perda de título é torcedor. Mas eu acho, Vitor, aí eu fiz um exemplo assim, salvo casos de um cara que jogou a vida inteira no clube, o cara que é torcedor pelo clube, tudo bem. Mas na média... Quem sente perda de título é o torcedor. Mas eu acho que abala também confiança, por exemplo, entendeu? O jogador que não foi bem na final, que a torcida começa a pegar no pé. Eu acho que isso... Aí você vai falar assim, beleza, tem time que perde e não funciona, ok. A falta de ânimo do Flamengo hoje é diferente do jogo do Botafogo na semifinal da Copa do Brasil. Foi um jogo estudado, todo mundo com medo, ninguém queria se expor. Não achei que tivesse sido o caso hoje. Achei uma falta de criatividade, de inspiração, sabe? E o gol do Diego Alves, que você me perguntou no início, para não fugir da resposta, me deu a impressão que ele saiu um pouquinho atrasado. Por quê? Não sei se a gente tem como botar o quadro a quadro. Eu tive o trabalho de sentar com o Ricardo, parece nosso produtor. Que ela desvia ali na hora Se da desviou, aí para mim não tem nem conversa, porque complica mesmo o tempo do goleiro. A gente fez o quadro a quadro, não sei se a visão dele estava encoberta. Ele salta quando ela já está dentro da grande área. Quando ela já está quase na linha da pequena área, quando ele salta. Ele podia estar encoberto. E aí, na minha concepção, faltou aquela passadinha, que é o que dá a coordenação para você saltar. A transmissão do PFC lá, não, do Sport TV, ela tem a câmera de trás, que a gente não tem aqui, que a gente ainda não é detentor de direitos do brasileiro. A câmera por trás deixa claro que ele não estava vendo rigorosamente aí não nada. tem o que falar. Mas assim, assim, quando a bola passa do pé, que tem alguém que estica o pé, eu não sei quem é, não sei se é agora. Alguém estica o pé ali. Aí eu pego. Quando ele passa. Tá, porque eu tô vendo ali o lance do gol esse aí. Tá, ó, ele salta, de fato. Quem abre o pé ali, eu não sei se é o Márcio Araújo. Deixa eu seguir agora, Ele não tá vendo nada. Ele vê quando a bola pinga nele. Eu não via nada nunca, era minha desculpa. Mas você vê que ele salta quando ela já tá... Até porque a visão do banco é meio enrolada. Tapa bonito. Às vezes não trocava de roupa, ficava lá em cima, era difícil pra ver a bola. Eu tava sempre na resenha com o Deni, nosso massagista, então às vezes eu perdi o lance. Podia ser pior, Diego Alves pegou um pênalti, né? Um pênalti desperdiçado pelo Luca. A Ponte... Tava na zona do rebaixamento, uma pressão danada em cima dos jogadores. Teve problema no aeroporto. O Diego pegou o pênalti, adivinha quem apareceu aqui na hashtag Jogando em Casa sendo criticado? Que a galera vai começar a comparar com Muralha, né? Mas aí, pô... Ó, esse é o lance do pênalti, ó. Cadê? Carrinho ali na ponta da área. Eu não sei não esse pênalti, hein, gente? É que essa imagem aí também está muito distante, né? Teve alguma dúvida no penal, Vitor? Na imagem que a gente tem aqui, como detentor de direitos, que é a imagem como não detentor de direito, que é a imagem que a gente pode ter, fica parecendo que é pênalti. Mas na câmera de baixo, lá na câmera que tem na transmissão, você vê que ele toca... Agora, o que o Diego sai pra frente e o Aspone tá ali olhando, o Diego dá mas GV, todo goleiro faz isso hoje. Beleza, então porque todo mundo rouba, eu vou roubar você, vou pegar tua carteira. Então a gente tem que falar de todos os pênaltis dos goleiros que adiantam, não só Diego. Peraí, eu sou o primeiro a defender sempre quando o cara faz isso. Mas todo goleiro adianta? Assim não. Agora você dá uma passada que é escandaloso hoje. A mecânica do movimento, você só tá com as duas pernas assim, difícil. Tem que botar uma perna adiantar hoje. Você tem que botar uma perna na frente.
Aí é natural, senão o cara vai soltar igual uma árvore, igual um tronco, não tem como. Agora, o Diego ele vai saindo. Ali o juiz já podia apitar. Parou e volta, antes da cobrança. Ele vai saindo. Você tinha que o sapateado. É, mas esses caras atrás da linha ali nunca fazem nada. Agora Né? da paradinha também, né? É, aí, também. Acho que a paradinha do Lucas foi acima da regra. O que me incomoda é a falta de protocolo. É. Por que, que um faz e o depende eu de fazia? visão. Se eu pudesse tirar vantagem disso, e pênalti vocês não podem me questionar quando eu estava em campo que eu pegava, regima. Pegou alguns, do Fred, do Marcelinho Carioca, o Fred Matador, né? Isso também. Marcelinho Carioca. Campo Série B de 2007. Peguei o pênalti e o rebote. Ele Ainda tava falei com pra ele, aquele vou gol desse pegar. tamaninho Tá assim, no né? YouTube aí. O tá Compensação Fortaleza. foi humilhado um ano antes pelo Safadão, Aí né? isso já passou. E aí peguei outro Safadão também ano passado com transmissão ao vivo do Esporte Interativo, microfonado de pontos. Vocês podem procurar no YouTube também. Ele vai verdade saindo mesmo. assim e o Aspone tá assim, eu não sei o que passa na Que cabeça passa? dele. É que passa, mal parido. Ele fica assim. E ele não apita, não levanta. O hábito adicional, outro dia eu botei isso aí lá no Instagram. Hoje, o Qual hábito Instagram? adicional, Qual eu nem lembro qual é o meu, eu não sei que eu Eu vou comecei outro descobrir dia. aqui pra você. Eu não me lembro. Tá vendo que é Mas humildade, Getúlio? Aprende. outro dia eu Nunca coloquei sei. lá, o pessoal gostou. Hoje, o melhor lugar do futebol brasileiro para ver jogo Telespectador é o do hábito privilegiado, adicional. E ele fica É, abaixadinho. olha, né? Você fica ali, Ele fica você fica abaixadinho. ali, melhor visão do mundo. É o sócio Você não torcedor. precisa- Você não precisa se comprometer com Premiado, nada. é o Platinum. Você não precisa se comprometer com nada e ainda recebe. O hábito adicional hoje é o melhor lugar para ver jogo no Brasil. Pra que ele abaixa? Uai, você fica Bota ali, lá, produção, por não dá favor. nada, o cara Passou. chega e você fala, Não, não é mas você comigo fala, não, vai aí dar você uns mete pulinhos. ali. Assistindo da vai área dando VIP, né, VFL? Naquela ali você mete o quadro, ó. O macaquinho do WhatsApp? Gente, Macaquinho do presta WhatsApp. atenção aqui, ó. Segue a vida, Eu o sei melhor que você lugar. quer chamar aí um... Não, mas eu queria falar do Rueda aí, hein? Eu queria falar, porque eu acabei de botar no Twitter isso, e aí chega o pessoal Twitter do que Twitter. é? Esse é @VitorSérgio, normal. E aí eu falei, o Rueda no fim de semana deu uma criticada na imprensa, e que eu acho que ele foi perfeito, e que eu não me senti atingido pela crítica dele, muito pelo contrário, porque eu não faço isso, e aí ele falou que quiseram resumir ao Muralha pegar ou não pegar pênalti quando um jogo foi muito mais... Primeiro que ele generalizou, né? É. Então ele já errou aí. Se Não, tudo generalizou, bem. errou. Mas não, beleza. mas ele fala, mas eu acho que ele foi bem. No geral, ele foi bem. Agora, acho que também é importante ele dizer por que o time do Flamengo, na mão dele, vem piorando jogo a jogo. É. E eu não tô nem comparando, quando eu botei isso, aí vem aqueles caras que começam a atacar, negócio de Flá TT, que eu tô me lixando pra Flá TT, pô, tô preocupadaço com a Flá TT. Nem Não vou dorme, nem dormir né? Nem hoje. vai Não, dormir. vou nem Vai dormir na dormir. pia. Vou nem dormir com a Flá TT. Aí começaram a me encher o saco falando do Zé Ricardo. Eu não tô comparando com o Zé Ricardo, eu tô comparando com o próprio Rueda. O Rueda, o Flamengo do Rueda já jogou muito melhor do que vem jogando. Melhorou ou piorou em comparação com o trabalho do Zé? Eu não quero, eu acho que melhorou, Melhorou? porque deu uma consistência um pouco maior, ajustou os laterais, Berrinho tava muito bem também, não agora sobem de machucou. qualquer jeito. Eu acho que, mas com o próprio Rueda o time está piorando, o time está evoluindo. E acho que ele deveria falar sobre isso. Isso deveria ser perguntado para ele na coletiva e falar, já que ele criticou com razão parte da imprensa, deveria falar, Rueda, você quer ter a posse de bola, o seu time não faz um jogo apoiado. Não aparece ninguém para triangular. Eu Não acho- aparece. Pega o primeiro tempo hoje. Não aparece ninguém atacando espaço. Não, isso deveria ser perguntado para ele. Ele não está cobrando que a imprensa se qualifique para fazer perguntas sobre futebol para ele? Isso deveria ser perguntado e ele Análise deveria responder. tática. Eu acho que Porque ele o tinha- time vai piorando na mão dele. Eu acho que ele tinha que agradecer a parte da imprensa, a parcela da imprensa, que resumiu o jogo Na situação do Muralha. no Muralha. Eu acho que tinha que agradecer. Porque ele tem uma boa fatia do bolo ali. Ele tem uma boa parcela, né, Ale? Muito boa. Mas assim, não é agora que o time acabou perdendo o título nas penalidades. Há algum tempo já. Mesmo nos jogos contra o Botafogo, que o Flamengo conseguiu a classificação, o primeiro jogo da fase semifinal, não dá pra ver. Você tira a bola, ninguém percebe. 0-0, né? Então, assim, e outra, alguma incoerência com relação à escalação do time titular e as modificações que ele faz durante o jogo, que, sinceramente, só ele enxerga. Então, eu admiro o trabalho do Rueda. O que ele fez no ano passado foi muito, muito importante para o futebol sul-americano. Um time que ganhou a Libertadores jogando um grande futebol.
No Flamengo, o que acontece, como qualquer outra situação de um treinador estrangeiro, é que precisa de tempo. Com o investimento que o Flamengo tem, com os jogadores que o Flamengo tem, eu não sei se dá para esperar muito, dá para esperar uma temporada, 2 temporadas, para transformar esse investimento em título. E o treinador estrangeiro, ele precisa de tempo. Porque uma coisa é o treino, uma coisa é o... Chegando no meio da temporada? É difícil, você não conhece os caras. Chegar no meio da temporada aproveitando, é um GV. fator que joga muito contra o Rueda, que é a primeira vez que trabalha aqui. Não é desculpa, não é querer aliviar o lado dele, não, porque eu acho que a gente tem que cobrar naturalmente. Mas a gente falou isso aqui no Jogando. Pro Rueda chegar na altura que ele chegou, era muito difícil ter o lado positivo, porque ia ser uma faca de 2 gumes. Ou ganhava a Copa do Brasil e a Sul-Americana ali no mata-mata, que o Flamengo é muito forte, ou ia perder tudo e ia entrar na conta dele também, no time que também não vinha jogando bom futebol. Aproveitando que você estava falando sobre o alto investimento feito no Flamengo, vamos dar uma olhadinha então nos números nessa gestão Eduardo Bandeira de Mello. Põe na tela, produção. Porque aí a gente já entra nesse debate, né? O Flamengo fora de campo tá indo bem, né? Na questão econômica, na questão financeira e estrutural. Mas e dentro de campo, que é o que a torcida mais almeja, né? Que são os títulos. Ó, a dívida diminuiu. Ó. Em 2012 estava em 750 milhões. Em 2016, o balanço divulgado foi que a dívida tinha diminuído pela metade, praticamente, com 390 milhões. Folha salarial praticamente dobrou, né, com o Diego, Guerreiro, Diego Alves e Companhia Limitada, de 5,5 passou para 10. E ali a gente pode analisar os principais campeonatos, né? A evolução no Brasileirão, 16º, 10º, 12º, ano passado 3º lugar, né, que foi a melhor campanha desde 2009, e em 2017 tá jogando atualmente ocupa a 7ª colocação da tabela. Copa do Brasil, ganhou no primeiro ano da gestão Bandeira, no ano seguinte caiu na semi, né, para o Atlético Mineiro, depois caiu nas oitavas de final, ano passado acabou perdendo as 2 para o Fortaleza, né, foi eliminado ainda na fase inicial, e esse ano terminou com vice. Libertadores não disputou em 13, no ano seguinte caiu na fase de grupos, foi aquela do Leão? Foi do Leão, né? Isso. Depois não disputou, e esse ano caiu precocemente ali na derrota para o San Lorenzo. E Sul-Americana não jogou as 3 primeiras, né, da era Bandeira de Mello. Ano passado caiu nas oitavas para o Palestino e esse ano está nas quartas de final contra o Fluminense. E aí, como é que vocês enxergam Getúlio, que jogou lá? Getúlio, o copo tá metade cheio, o copo tá transbordando, tá lindo, já que fora de campo tá indo bem, então as coisas vão acontecendo lá na frente. O Vitor já botou isso no seu Twitter, no fanpage dele, e a gente já levantou essa bola aqui. Eu acho que a gente tem que contar 16 para cá, quando o Vitor falou que a torcida do Flamengo foi muito paciente, porque o início foi aquele início de arrumar a casa. Sem dinheiro, porque já começou ganhando título. Não, tem essa também, né? Mas não a Copa do Brasil. Pois é, mas a gente entrou no mata-mata, onde alguns jogos, né, o Flamengo levou a força da torcida e tem o mérito também, né? Aqueles jogos da final da Copa do Brasil com Elise e tal. O meu ponto é, os 3 primeiros anos era um Flamengo muito desarrumado. E aí ficou 3 anos sem contratação porque estava tentando arrumar a casa até financeiramente. Pro ano passado já tinha um time mais forte, mas aí começou com o Muricy, parou, entrou Zé Ricardo, fez um bom trabalho. Acho que no frigir dos ovos não foi um ano ruim dentro do que aconteceu. Esse é o ano do título, é o ano da frustração, é o ano do time do amanhã, como a galera tá dizendo. Vai ser semana que vem, mês que vem, traz Giovânio, traz Everton Ribeiro, e a coisa não funcionou. Porém, o Flamengo foi campeão estadual, tá disputando a Sul-Americana. Eu acho que se for fazer um balanço e terminar campeão da Sul-Americana, que é um desafio muito grande... Salva a temporada. Eu acho que termina num balanço ok. Você ganhar o Carioca e a Sul-Americana, porque, por exemplo, o Grêmio tá focando na Libertadores, né? Aí deixa um pouco de lado aqui e ali. O Santos também, como o Palmeiras fez em outro ano. Acho que no final das contas... Fica com essa pressão vai de ganhar a Sul-Americana. Aí se você fizer o recorte do elenco, mas é um timaço, é um elencaço. Alguns jogadores não puderam jogar a Copa do Brasil, Sul-Americana. Teve desfalque aqui, teve desfalque ali. Só que eu acho que toda essa pressão, tudo isso que a gente está discutindo aqui o ano todo, desde o ano passado, perdão, vai chegar como pressão para o ano que vem. Porque todos os grandes jogadores que vieram do Flamengo não vieram com contrato de um ano. Vieram com contratos mais longos, com certo planejamento, porque a gente discutiu ano passado, esse ano que não tinha zagueiro, que só tinha um goleiro. Para o ano que vem, salvo o goleiro, que eu acho que o Morales não tem mais ambiente, eu não sei como o Thiagão vai recuperar, goleiro também, e só tem o Diego Alves. O Flamengo tem, para o início da temporada, para a pré-temporada, treinador estrangeiro que vai ter tempo de implantar filosofia, elenco, rico em cada posição. Então, para o ano que vem, ainda sendo repetitivo e falando que vai ser o time do amanhã,
a gente precisa botar uma lupa um pouco mais perto para ver o que vai acontecer, porque não dá mais para falar. E olha só, o recorte aqui do nosso telespectador, ele está dizendo... Bom, tem duas mensagens aqui que eu separei. Uma é do Alfredo, que ele disse que o Flamengo não dá do jeito que está. O time é digno de time dos Correios, só entrega. E aí o Gilmar está perguntando o que é pior, porque, na opinião dele, o Flamengo corre um sério risco de não se classificar para a Libertadores no ano que vem. O que é pior? Terminar esse ano sem nenhum título de expressão nacional, internacional? Bom, agora só sul-americana, né? Porque o brasileiro está realmente muito difícil. Ou não se classificar para a Libertadores do próximo ano? Então, não se classificar para a Libertadores é algo grave. Uma tragédia. É uma tragédia, uma vergonha, a gente pode dizer. E algo grave para as finanças do clube também. Mas eu não estou nem entrando nesse mérito. Eu acho que a situação do Flamengo nesse ano e para o ano que vem, eu acho que ela é uma situação que faz a gente pensar no seguinte: alguém tem que ter muito pulso firme para não deixar a coisa degringolar. E aí eu lembro que, por exemplo, o Ferguson, quando assumiu o Manchester United em 1986, ele demorou 4 anos para ser campeão. 4 anos. Ele assumiu o time em 86, foi ser campeão da Copa Vitor, quem é da que vai ter paciência aqui de esperar 4 anos para colher os títulos? Mas calma, o que eu quero dizer é o seguinte: 4 anos. Ele ganhou uma Copa da Inglaterra de 1990. E todo mundo diz, que acompanha, diz o seguinte, que se ele não ganhasse aquela Copa da Inglaterra, ele seria demitido. Aí ele foi e ganhou a Copa da Inglaterra. Como o Tite naquela Libertadores que perdeu não foi demitido e continuou. Como e aí o Carille poderia perder a Copa do Brasil nos pênaltis, ia cair ali pro Brusque e continuou. E aí o que acontece? Ele não foi demitido. Ele ganhou a Copa da Inglaterra, não foi demitido. E ainda demorou mais 3 anos para ser campeão inglês. Ele só foi ser campeão inglês em 93. Então é o seguinte: o trabalho, se for mantido, ele dará frutos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que ele dará frutos. O que eu quero dizer com o trabalho? É você manter o principal núcleo de jogadores. Tem muito jogador que não dá mais para jogar no Flamengo. Parar de contratar durante a temporada, porque o GV fala, não podia escalar os jogadores na Copa do Brasil. Isso é planejamento, o Flamengo está há 3 anos, com o Rodrigo Caetano, que é endeusado por parte da torcida. Cantam o nome dele, inclusive, que eu acho uma aberração cantar nome de dirigente. Aí já é demais, tudo bem? E já cantaram, não é só ele, não. Ele há 3 anos faz isso. Ele não consegue contratar na janela de janeiro, aí quer consertar no meio do ano. Foi assim com o Guerreiro, foi assim com o Diego, foi assim esse ano Giovani, com o Diego Alves, com o Giovani, com o Rodolfo. Então o que acontece? O Everton Ribeiro, há 3 anos. O Flamengo ele precisa de alguns ajustes, como principalmente tirar o Eduardo Bandeira de Melo do futebol. Tirar. Ele não pode ser vice de futebol. Tem que repensar o Rodrigo Caetano com plenos poderes. Não está dando certo. Não está dando certo. Isso daí está evidente. Então isso precisa ser repensado. Agora, ninguém quer tocar o dedo na ferida por vaidade, porque ano que vem é ano de eleição, aí eu não sei. Mas se você chegar agora e desmanchar o time todo, falar não serve, manda Rodolfo embora, manda Hever embora, manda os laterais embora, vai dar errado. Vai dar errado. Se souberem trabalhar, dará resultado. Agora, tem que ver qual é a paciência. Agora, também, se não ganhar a Sul-Americana e não classificar para a Libertadores, eu não sei nem se o Rueda continua. É um ano perdido. Não é por meu gosto. Eu não sei. Porque daí, na hora de entregar a cabeça de alguém, principalmente no ano eleitoral... Mas esse é o ponto, que de 10 jogadores. Mas esse é o ponto. Eu tenho um tweet de 2014. Eu tenho gravado esse tweet. Que eu falo o seguinte: a direção do Flamengo ela é ótima com finanças, ela conhece pouco de futebol e é péssima na relação com as pessoas. 2014. Só você procurar no Twitter, daí eu não apago o tweet, só você procurar. E continua a mesma coisa. Qual é o melhor elenco do futebol brasileiro hoje? Eu não sei qual é o melhor elenco. É o Flamengo. Não, tudo bem, pode. Eu não acho. Eu acho o Flamengo o melhor elenco do futebol brasileiro. Inclusive no início do ano eu fiz outro tweet falando assim: falam endeusa o elenco do Flamengo, eu não sei se o elenco do Flamengo é melhor que o do São Paulo e que o do Cruzeiro. Apanhei pra cacete. Apanhei. Acho que eu errei com o do São Paulo, mas não errei com o do Cruzeiro. Não, do Cruzeiro não. Não, então, e aí o torcedor desespera. Esse negócio o que eu quero dizer é o seguinte: continua até hoje. É ótima de finanças, está botando o clube numa espetacular. Aliás, essa direção ela é responsável pela manutenção do Flamengo, pela existência do Flamengo, a verdade é essa, que se continuasse do jeito que estava,
o Flamengo ia virar... dificilmente o Flamengo ia ter condição de ser protagonista de novo. Então ela é ótima de finanças. Continua entendendo pouquíssimo de futebol, pouquíssimo, e péssimo na relação com as pessoas. Por que a relação com as pessoas? Antigamente demitia a gente primeiro pela imprensa antes de falar com o cara, como cansou de fazer. Sim. E hoje, agora, acha que valorizar o seu funcionário é defender de olhos fechados, como o presidente andou dando entrevista aí, são meus protegidos. Não existe isso. O Márcio Araújo não pode ser protegido, porque não entrega. Então isso não pode, tem que ser cobrado, como outros têm que ser cobrados, como o Rodrigo Caetano tem que ser cobrado. E não. Então, continuo dizendo, é péssimo na relação com as pessoas. Rapaz, e imagina o climão dessa viagem de volta, né? Uma derrota doída, né? Dolorosa. Isso se não tiver tumulto em aeroporto, então, né? Porque aeroporto, já vem virando uma praxe, né? Foi assim ontem à noite no desembarque do Fluminense, há algumas semanas no desembarque do próprio Flamengo, que o Guerreiro quase saiu no braço ali do torcedor. Mesmo. Torcida da Ponte foi lá apavorar o grupo, dedo na cara do Luca, enfim, mas... Falando em viagens, e eu falo de grandes viagens, aquela viagem que abre um horizonte. Coisa linda, coisa linda. Vem com decolar.com.